pessoal, quinta-feira, 19 horas, seja bem-vindo a mais um episódio do Jurídico Diz Que Pode. Tô com as minhas coleguinhas aqui tirando sarro da minha cara, que agora tem dancinha nos próximos episódios. Azar de vocês, vou compartilhar. E vamos que vamos. Pessoal, temos livros, tem landing page, tem LinkedIn, tem TikTok, tem dancinha até aqui agora no estúdio. Trabalha com mulherada, é isso que dá, aguenta, fica sozinho. Mas é bom demais, é muito legal. Pessoal, quem não conhece, vocês já conhecem, não estão ou estão, tá chegando agora. Sou o Dr. Robson, sou advogado e tô vindo aqui toda quinta-feira trocar ideia com vocês. E não conhecendo, já conhecendo ou ficando por aqui embaixo, ó, assim, ó, na descrição, tem todos os nossos links, seja landing page, TikTok, LinkedIn, plataformas de áudio, tem 12 para vocês escolher. É esse, viu aí? Mexeu? É esse que tá instalado, esse. Ai, que pode susto. clicar aí que é esse mesmo. Vocês vão achar, bota lá, Jurídico Diz Que Pode, nós estamos aí. Fechou? Joia. Já se inscreveu? Ativou o sininho? Por isso que eu amo vocês. Vocês são demais. Um ano aqui pedindo, até que enfim vocês estão escutando. Valeu, obrigado, agradeço. Fico muito feliz com isso. Agora, continuando, já tirando o sarro das minhas coleguinhas, já estão todas perdidas. Com mais uma convidada aqui que é uma simpatia, doutora Lai, palavra é sua. Eu sou uma simpatia. Boa noite, pessoal. Que prazer imenso estar aqui com vocês novamente. O Robson me dando um susto atrás do outro, porque hoje o homem tá empolgado. E nós vamos falar hoje de um tema, assim, muito interessante nos condomínios. A convenção. Você já teve algum problema com isso? Ou conhece alguém que tem? Então, ó, manda para todos os amigos. Como diz a doutora Cláudia Hernandes, para os condemônios também. E fica coladinho aqui, porque nós vamos te explicar muita coisa. Não sai daí. Valeu, doutora. Doutora Soraya, dá uma boa noite para a turma. Olá, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada, meus colegas de mesa. A nossa convidada muito especial, que já vocês vão saber. E sobre convenção. Convenção condominial. Sabe para que serve? Sabe quando ratificar e re-ratificar. Complicado? Não. Fica com a gente, já você vai ficar sabendo de tudo. Perfeito. Agora que minhas doutoras fizeram a gentileza de falarem o tema que eu havia esquecido no início, muito grato pela parceria. Nossa convidada, Isabel Cortez, é um prazer tê-la aqui conosco. Fala um pouquinho de você e já inicia contando o que vem a ser convenção de condomínio e quando re-ratificá-la. Primeiramente, boa noite a todos, agradecendo muito e sentindo honrada por estar aqui numa mesa com pessoas tão maravilhosas, com essa interlocução maravilhosa aqui, parecendo até programa de rádio, com todos alinhados, agradeço muito. Eu sou advogada condominialista, especialista na área condominial, principalmente em mediação, conciliação, né? Estou nessa trajetória de condomínios desde quando eu habito há 30 e tantos anos atrás, ou seja, passando por várias fases, por vários momentos e graças a Deus tendo essa oportunidade de estar aqui para conversar sobre re-ratificação de convenção de condomínio e quando fazê-la, sim, né? Que é um tema muito pungente hoje em dia, principalmente que nós estamos advindo de uma renovação do nosso Código Civil, né? Já que o Código Civil vai ser alterado. E é o momento ideal também para que nós possamos fazer a re-ratificação da convenção. E por que re-ratificá-la? E de onde vem esse nome? Primeiro que é um termo jurídico, re-ratificação. Re de retificar, apesar que a gente não retifica uma norma, né? A gente faz adequações para que ela se adapte ao condomínio. E ratificar, ou seja, a gente vai confirmar aqueles dispositivos que já fazem parte dos usos e costumes, ou seja, aquela convenção que foi entregue para
os moradores naquele momento que ele recebeu a sua unidade imobiliária. E aí, o que acontece? Por que re-ratificá-la, às vezes, na hora da entrega? Porque quando a gente recebe na assembleia, que a gente está lá recebendo, tomando um vinhozinho, um prosecco, na hora da entrega da chave, fica todo mundo feliz, alegre. A incorporadora apresenta a norma para vocês, né, para todos nós. E aí, naquela assembleia, todos nós fazemos o quê? Concordamos que aquilo não é nos entregue. E às vezes a gente não observa o que está composto, o que está disposto lá. E aí tem algumas questões que violam os próprios direitos daqueles que estão ali. Vamos dar um exemplo. Na hora lá está disposto lá em um dos artigos. A incorporadora, no primeiro ano, estará isenta de pagar o condomínio. No segundo, terá um desconto de 30% ou 50%. No terceiro, e assim sucessivamente. A ela também é dado a fixação de placas, faixas para a venda das suas unidades. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chego na convenção, está lá dizendo o condomínio tem que contribuir de maneira igualitária, de acordo com a fração do seu imóvel. Não está lá escrito, disposto lá? Então, ele tem que pagar por aquilo que ele usufrui lá, daquela unidade. A incorporadora, não. Ela já tem uma vantagem. Tirando, se eu quiser vender minha unidade, eu não posso fixar. Está lá proibindo. Os condôminos não podem fixar nenhuma placa de venda. Isso é condomínio de todos? É um direito de todos? Não, viola direitos. Já tem uma desigualdade, né? Já existe uma desigualdade ali. Então, é necessário, naquele momento, se tiver um grupo, que a gente fala muito que quando entrega uma unidade, um empreendimento, que se faça comissões, não só para verificar as obras, mas também sobre a legislação, né? E nós estamos tendo agora com a questão dos carros elétricos. Muitas incorporadoras já estão colocando que vai ter carros elétricos. Mas como fazer isso? Como é que vai ser dado isso? Será dado o direito de ter carros elétricos? Então, quando você recebeu aquela norma, porque aquela convenção que é entregue no dia lá da primeira assembleia de instalação, ela é uma minuta. Ela não é uma convenção em si. Pode o condômino fazer a correção ou tentar retificá-la. Doutora Isabel, eu vou colocar de uma forma, até para esclarecer para o público. Quando a doutora fala que a incorporadora poderá ter um benefício de redução na cota condominial, a doutora se refere à redução da cota condominial das unidades que estão ainda com a incorporadora. Por isso que ela continua vendendo, põe placa, às vezes até stand, né? Sim. Chega até ser stand. Passado esse momento, a doutora voltou um pouquinho para a Assembleia, mas a gente não vê nas assembleias de instalação essa colocação da vamos aprovar ou não a minuta. Não costuma ser prática, costuma? Não, é praticamente quase nulo, né? Porque geralmente a minuta que é entregue favorece a incorporadora. Então ela não vai levantar aquela lebre sim. Naquele momento, certo. Né? Que está todo mundo lá discutindo às vezes as vagas de garagem, que é o sorteio, né? Sim, geralmente sim. é aquele momento que se faz o sorteio. Tem outras ambições pessoais, Sim, né? isso, Resolvida. Tem essas questões, né? Justamente para provar aquilo que eles querem. Isso. E às vezes a própria minuta entregue vai favorecer, por exemplo, a contratação de uma administradora. Eu tenho convenções que colocam até como é que a administradora vai atuar dentro de um condomínio, né? Isso quando junto, né, vem a casadinha do síndico, do né? síndico. Vai ser a administradora X e o síndico Y. Sim. E aí os condôminos querem resolver muita coisa ali no primeiro ano, não conseguem, porque eles estão em conchavo. O combo veio Veio junto. E é muito. E não é só assim, a gente fala assim, existe o combo também do projetista que traz a convenção de condomínio pronta, que é aquele doutor Google, copiou e colou, né? Esse doutor Google nos causa traz tanta até confusão. piscina onde não tem piscina, né? Vaga, é isso isso aí. aí. Vaga. E aí traz isso tudo para copia e cola lá.
Agora nós temos chat OpenAI, né, que vai lá também, da inteligência Sim, artificial, vem, traz também, mas o que é interessante, ele coloca assim, favor consultar um advogado especialista para te orientar melhor. Mas a pessoa consulta? Não. Não Tem o Dr. consulta. Google. E tudo isso implica numa dificuldade da gestão, né, doutora? Sim, engessa, né? Não, engessa não só o direito do condômino, como da administração. Porque se já dispõe lá que a administradora, ela que vai fazer a cobrança, tem umas que colocam isso, vai fazer a cobrança judicial, vai fazer a emissão de boletos, vai fazer a contratação de funcionários, vai fazer isso, ou seja, tira toda a autonomia do síndico e transfere para uma pessoa jurídica, né? Sendo que esse síndico ele vai ficar vinculado à Assembleia para aprovação de alguns quesitos, mas a administradora não estará, porque ela já tem lá o quê? Totalmente a autonomia. Então, neste caso aí, essa convenção ela precisa ser re-ratificada. Ela precisa ser entregue de forma que seja equitativa nos direitos e deveres de todos, administradores, condôminos e quem estiver habitando ou prestando serviço naquela unidade. Você é um meio que advogado do diabo agora. Que nem falou. A ata a gente já fica amarrado, ou melhor, no edital, as pautas que vêm alinkadas. É a instauração do empreendimento. Que nem a doutora professora falou. Só que não vem expresso ali. A pauta não tem a validação eu ia chegar das nela. cláusulas. Podemos, né? Isso, Essa pergunta? exatamente. Manda, Vai validar a cláusula. Não tem esse específico. E que nem você falou, já veio meio que um combo. É síndico, é administradora, é jurídico, é tudo junto emaranhado. Só que tem aquele porém. Ninguém conhece ninguém. Vai estar todo mundo se vendo ali pela primeira vez. E a regra já é clara pelo Código Civil. Só vai ser validada a partir de 2/3, mesmo na instauração. Isso mesmo. Só que tá, que nem você falou, é vinho, regalia, brincadeira, aquela festa da entrega da chave, mas o pessoal não sabe direito o que está acontecendo. Agora vem a pergunta, como é que se consegue levantar o povo no momento para fazer, pessoal, pera um pouquinho, ninguém mostrou essa convenção para a gente antes, para ver o que está legal, o que não está. Como que o povo poderia estar fazendo? Imagina a situação de alguém agora tá aqui, mano, eu vou receber o meu apartamento, minha unidade, eu quero ver isso, como que eu faço? Sendo que ele não conhece ninguém, vai conhecer no dia. Pois é, aí a importância. Às vezes conhece, assim, as pessoas, porque tem aquele grupo que vai se reunir para reivindicar, por exemplo, a contratação da cerca elétrica ou do portão eletrônico. Então, querendo ou não, eles têm um conhecimento prévio. Porém, o que falta a eles é o que a gente trabalha muito, o especialista do condomínio, ou seja, o advogado para acompanhar essa assembleia de instalação. Mesmo eu sendo morador, não tendo conhecimento da lei, eu posso sim levar um advogado para verificar aquilo que está sendo entregue para a gente, entendeu? Então, nós vamos ter aí a questão dos carros elétricos. Aí existe como é que chama, do Corpo de Bombeiros, que ele abriu consulta pública? Recentemente ele está questionando, né? Que ele está pondo uma série de normas que impedem, né? Do formato que ele colocou a metragem das paredes entre uma vaga e a outra, acaba o estacionamento do prédio. Sim. Foi. Aí, não sei se já foi encerrada. Isso, mas tem a questão de sprint, Sim. ter água durante uma a hora. própria instalação elétrica do prédio, né, doutora? Sim. Se for um prédio muito antigo, como é que dá conta a energia, né? Sim. Então, acho que para os novos empreendimentos, pode ser que as incorporadoras estejam com projetos mais adequados. Ou a complicação é dos que já estão. Pois é, a complicação é essa, mas também tem a questão seguinte, às vezes a incorporadora fala que tem, né? É isso que você tocou aqui agora. Então o laudo, né, doutora? É, o laudo. Aí, Aí tem que ter esse acompanhamento. Sim. E às vezes você precisa se reunir com um grupo de pessoas, com um grupo de especialistas para fazer isso. E aí vai cair também até para verificar a questão da área comum. Vamos supor, a doutora Soraya aqui colocou o seguinte, uma piscina. Nós estamos fazendo uma reratificação de uma convenção que não existe piscina e nem área gourmet.
mas existe fisicamente. Na convenção não tem, mas existe. Você está entendendo? Certo. Existe fisicamente uma piscina de quase 20 metros quadrados. Agora, como é que a construtora ou a incorporadora não colocou isso na convenção de condomínio? Errou na minuta. Errou. Errou no Errou no modelo. Google. O contrário também acontece, né? Como a Soraya disse, né? Às vezes tem lá É o que previsão mais- de piscina e não tem piscina. Exato. Pois é, e aí o que acontece? Tem outro caso, do condomínio que não tinha salão de festas. E só tinha um espaço dentro do estacionamento só de manobra. Aí, como foi entregue na convenção, foi entregue no planejamento lá, no escopo da planta, que poderia ter, os condôminos começaram a brigar, porque queria ter o salão de festas. Só que não tem condição de colocar. E aí o condomínio todo fica num conflito danado, porque uns querem pôr o salão de festas, sendo que não tem condição. Se está lá, a prefeitura vai embargar. Aí houve o quê? Um gasto, não houve um planejamento. Então, há necessidade, neste momento, de fazer a re-ratificação. Por isso que é importante. Mesmo que você, na hora lá da entrega, você não tenha o conhecimento, infelizmente, você terá que levar alguém para receber essas chaves junto com você. E quem é esse? Advogado. Um advogado. Quem puder. Nós Estamos aqui, pessoal. Fica melhor assessorado, né? Sim, Certo. porque não tem condição. Você vai receber um empreendimento que é sua vida, que você gastou, entendeu? Então, você tem que saber seus direitos e seus deveres. Sem dúvida. E a convenção, ela vai, querendo ou não, ela vai te engessar, Sim. né? Não tem como. Ao passo Sobre que é pra essa questão nortear, de né? engessar, doutora, eu tô com uma situação muito... Condomínio recém-entregue, com o combo, né? Com o combo. E agora tá dando problema, porque uma das terceirizadas que a administradora não, a incorporadora colocou, tá fazendo, assim, um péssimo serviço. Não tá comparecendo... Tá um caos. A gente conhece essa história. É. E aí, o que acontece? O contrato, né, dessa terceirizada, ele tá totalmente engessado, os condôminos não conseguem tirar de lá agora, porque tem previsão, multa contratual. Então, olha para você ver o prejuízo de um condomínio recém-entregue com uma situação precária. Precisaria trocar de, né? Tô fazendo um estudo lá para ver o que dá para ser feito. Mas por conta disso, porque não foi observado isso ali na hora de fazer a assembleia de implantação. Já começa pensando em pleito judicial, porque para Já. exigir Pra uma eleição, uma contratação efetiva da administradora, quer dizer, no início, que é um momento tão crucial do condomínio, já sai trocando. É Já. complicado. Exatamente. Mas, doutora, eu tenho uma dúvida. Então, assim, nesse caso do condomínio, que a convenção não traz a previsão de piscina, mas o condomínio tem uma piscina. Aí, ao longo dos anos, certamente, eles devem ter, penso eu, criado algumas regras. E essas regras foram ficando em atas. Essas regras depois podem ser incorporadas na convenção, porque eu imagino que eles foram criando regras assim, no intuito de a criança, o horário de uso, o inverno, a limpeza. Então, Sim. eu penso que isso deve ter sido levado para a Assembleia, ainda que não na convenção. Como fica essa situação? Agora eles querem resolver. Aí agora eles estão fazendo essa proposta de fazer a re-ratificação. Aí está sendo Aí é uma discutido. re-ratificação. É re-ratificação. Porque as unidades, elas permanecem. As vagas de garagem, elas permanecem. A questão de direitos e deveres dos condôminos permanece. Pode ter alguma alteração ou outra. Mas aquilo já está disposto, já virou usos e costumes e está dentro da planta e do escopo lá. Do condomínio. Então, o que eles vão fazer neste caso? Eles vão fazer só a re-ratificação em relação a essas regras, em relação à existência daquela unidade, porque vai precisar, sim, de um engenheiro para comprovar que existe uma piscina naquele espaço, que existe um espaço gourmet. Então, vai ter que trazer esses especialistas para ajudar a criar, para colocar. Porque dentro da convenção, você vai ter a parte que vai falar sobre as unidades. Qual que é a área comum, aí fala até da escada, Sim. ou
do telhado, o que seja. Então, ele vai sendo disposto lá na convenção. Aí, Então, nesse momento, então, a piscina, ela precisa estar descrita dentro da convenção nesse tópico, que geralmente é a abertura, né, da própria... Isso. Tá. então, ela tem que estar lá. Aí, então, tá precisando necessariamente de um profissional que possa testar. Um engenheiro. Também, Tá. além do advogado para ajudar Sim. a orientar, a fazer essa re-ratificação. E aí é muito interessante, porque esse condomínio, o que acontece? Eles têm mais de 20 anos. São 6 torres. 6 Nossa. torres. Todas as torres têm o seu síndico, mas nunca teve um síndico geral. Síndico ou subsíndico? Não, lá é síndico. Síndico Lá mesmo? É síndico mesmo. Cada torre tem uma... Acho Tem que eu um não vi isso síndico. ainda não. E cada torre é um CNPJ. Ah, 6 condomínios dentro de um único De um empreendimento. 6 torres dentro de um único empreendimento. E nunca teve síndico. Aí o que acontecia? Esses Fiquei 6 confusa. síndicos. Pois Buguei. Bugou. É isso aí. Exatamente. Então eu tenho que confessar. Aí são 6 torres. Cada um tem o seu síndico, ok? Nunca teve um síndico geral. Mas aí, eles mesmos entre si elegeram um síndico geral, ok? Sem votação dos condôminos. Entre si se elegeram. Democracia? É porque nunca teve, eles também não prestaram atenção na convenção. vai Aquele artigo tocando. que diz que o síndico será eleito. Não existiu. Não. Aí, e mandou, e a pessoa estava querendo cobrar a questão de multas nos estacionamentos, porque estava fazendo uso de terceiros e aquele tudo mais, aquela questão de estacionamento que é de praxe em todo condomínio. E ela queria aplicar multa. E ela falou que ia fazer a reunião para falar sobre essas multas. Eu falei assim, mas e aí? Como é que é? Você é a síndica? Não. Eu sou a síndica porque eu me intitulei síndica, porque ninguém quis ser síndica. Oi? Tá interessante. Eu sou síndica, entendeu? Aí eu virei para ela e falei assim, mas assim, o síndico é eleito. Tem que ser feito um edital válido, colocado, tudo. Aí ela foi... Aí eu expliquei para ela como é que ela devia fazer, convocou a assembleia e tal. Aí na hora dela falar que ela ia ser a síndica, que ela estava se candidatando ao cargo, ela falou que ela não se interessava não, e pôs lá na ata. Aí os moradores aproveitaram a chance e falaram assim, não, vamos tirá-la daí, porque você não foi eleita. Ela bateu o pé e falou o que queria. Aí eu fui ver a ata da assembleia, realmente ela coloca assim, na hora eu falei que eu não queria ser síndica. E registrou. E ela registrou falando que ela era assim. Aí teve que voltar e fazer tudo de novo. Aí eu falei assim, para fazer a re-ratificação você precisa ser uma síndica eleita. Para cobrar a multa você vai precisar ser uma síndica eleita. Então, a re-ratificação, ela é fundamental. Mas a sua eleição ainda é mais fundamental ainda, porque você não tem legitimidade. Todos os atos são nulos. São nulos. Então, se se você cobrar uma multa e for para o judiciário... O judiciário vai rir e vai falar assim, não, aonde está aqui? Onde você foi eleita? Não foi. Então, o que acontece neste caso dessa re-ratificação dessa convenção? Ela está sendo necessária para se fazer, porque não existem as áreas comuns, não é colocado, o condomínio estava à deriva, entendeu? E existe a questão das vagas de garagem que precisam ser acertadas. Então, este é um caso. São quantas unidades ali? Só para ter uma ideia. 132 unidades. Por torre. Não, são 132 gerais. Aí divide, parece que são 24. Uns têm 24, outros têm 26, porque um tem um andar a menos. Aquelas torres baixinhas, então, no caso. São seis andares. É grande. Por andar. É Grande, bem grande, grande. entendeu? Então, aí você imagina. Então, é necessário fazer essa re-ratificação. É necessário fazer todo um trabalho dentro de um condomínio. E aí eu pergunto a vocês, quantos e quantos condomínios estão assim nesse mundo? Nesse país? Muitos. Porque tem muitos que não tem síndico, tem muitos que não... Eu falo, quando eu recebi minha primeira unidade, a gente não tinha senso de entregar a convenção de condomínio, não existe isso, não. Não lembro, nem na primeira convenção. É difícil na hora que você vai alugar, você pedir para pro corretor de imóveis, falou, conversa com o síndico, eu quero conhecer o condomínio antes de entrar, né? Saber o que buraco eu tô me enfiando. Sim. A convenção, o regimento interno e o último balancete para ver o tamanho da bronca, pelo menos o nível de inadimplência, se existe ou não.
É difícil. Dificilmente isso. a gente consegue. E a Soraya, ela trouxe um ponto muito importante em relação ao seguinte, as atas das assembleias, entendeu? Porque quando eles estão reunidos, eles estão legislando. Então, hoje, Estão por exemplo, definindo, né? estão definindo regras. E aí, o que acontece? Tem um tanto de regra que não está incorporado. Tudo Aí, daqui a disfarça. 5... Tudo jogado. disfarça, é. Aí, 5 anos, daqui a pouco, muda uma pessoa, ela quer saber, ela vai ser cobrada, vai ser isso. Mas onde é que está isso? Se ela pegar só a convenção, como o Robson solicitou, não vai ter as Tem. informações que estão nas atas registradas. Você entendeu? É fato. Então, por isso que tem que fazer a re-ratificação. E aí, doutora, desculpa, ia completar alguma coisa? Não. Tá. Aí a gente tem a convenção, Código Civil. Dá uma clareada pro pessoal essa questão de hierarquia. A convenção está desatualizada, mas aí eu tenho a previsão de que no código eu posso ter a nomeação a eleição de um síndico profissional. E na convenção que é antiga fala exatamente o oposto. Está vedado. Como é que a gente desata essa questão entre convenção e o Código Civil? Aí, neste caso, vocês vão usar o recurso da Assembleia, né? Porque o Código Civil, existe a pirâmide Kelsey, né? A gente vai lembrar o seguinte, tirando a nossa Constituição, né? Abaixo, para o condomínio, é a convenção. Então, quando você entra com uma ação na justiça, a primeira coisa que o juiz pede é a convenção do condomínio. Aí ele pede para que anexe. Se você não colocar, ele manda você emendar. Põe a convenção. Porque foram eles que criaram aquelas regras. Foram eles que legislaram. Então, por isso que é necessário ir e voltar. Agora, aí a gente vai assim, mas então toda vez que eu fizer uma assembleia, eu vou ter que fazer a re-ratificação de uma convenção? Não, não é bem assim. Porque você tem uma outra norma dentro da convenção, que é o regimento interno. Porque dentro da convenção tem o regimento interno. E às vezes são nos entregue uma convenção com o regimento interno e a convenção, que eu chamo de convenção híbrida. Tem os dois. Tá os dois dentro de um documento só. Aí acaba amarrando. A convenção está falando que para alterar 2 terços. 2 terços. Não é assim? Sim. 2 terços. Mas o Código Civil fala que para o regimento é o quê? 50 mais 1. Mas aí, doutora, o que aplica? Aí, neste caso, vai depender. Por exemplo, tem convenção que ela põe assim, para alterar convenção, tal, 2 terços. Tá. Aí, depois, embaixo, eu gosto de ver assim, aí no outro artigo coloca assim, e para alterar o regimento interno, segue o artigo anterior. Então, o que você fez? Chovendo molhado. Você amarrou o regimento interno e a convenção no mesmo percentual para aprovação. E se na eventualidade o regimento interno, que está dentro da convenção, trouxer a previsão de uma maioria 50 mais 1 para alterar o regimento que está na convenção? Expliquei? Não, volta aí. Perdi. Buguei. Aí eu buguei. Desculpa aí. Temos uma convenção. Dentro da convenção tem um regimento interno. E na previsão do regimento interno, ele traz que a alteração dele seria por 50 mais 1. Eu sigo? Eu não vou seguir a regra dos 2 terços. Não, aí você vai seguir. Se a convenção falar que para alterar apenas ela é 2 terços, 2 terços. Tá. Entendeu? Agora, se for o regimento interno, ele vai seguir o Código Civil aí neste caso, que seria mais. Agora, acontece também do pessoal não ter o conhecimento, aí eu vou pegar uma outra convenção, o que foi acontecer o seguinte, existia a convenção e eles resolveram fazer o regimento interno, ok? Aí, quando fizeram o regimento interno, lá na própria convenção estava falando que era 2 terços para alterar o regimento interno. Aí veio a mudança do Código Civil, falando que não, né, que poderia ser por maioria simples ou tudo bonitinho. Aí o que eles fizeram? Fizeram o regimento interno e na própria ata da Assembleia colocou assim, para alterar esse regimento é só por 2 terços. Putz. Tava tão bom. Já estava expresso. Aí ele foi alterar por 2 terços. Aí eles quiseram, por todos os meios, fazer a alteração por maioria simples, ok? E aí eu fui debater, falei assim, gente, se vocês colocaram que para alterar o regimento, já estava na convenção falando que era 2 terços, vocês fizeram uma outra assembleia para aprovar o regimento, vocês ratificaram 2 terços,
Agora vocês estão seguindo o jurídico diz que pode, pegando aí, Pega a dica. pegando o gancho, É. do jurídico diz que pode da administradora, porque a administradora falou, não, pode alterar, tá lá no Código Civil, mudou, pode alterar, por maioria simples, tranquilo. E aí, o jurídico diz que pode. Pois é, nesse caso pode. Pode. Aí eles tentaram, mas não conseguiram, porque eu tava lá. Então o jurídico diz que não Aí pode. não é- Aí o jurídico especialista diz que não pode. Porque o que acontece é isso. Gente, é óbvio que o jurídico da administradora, ela vai trazer para vocês o geral. Sim. Vai sempre seguir o Código Civil e trazer a pirâmide de Kelsen, no caso, assim, refuta a convenção e eleva o Código Civil, é óbvio, porque para ela é muito mais difícil você ficar Uma analisando por uma. quantas convenções, se eu administro 90, 100, quando eu vou olhar 90, 100, Cada um com uma regra. com uma regra. Eu faço e você que lute. Sim, entendeu? Tá, obrigada. Não, acho que a mentalidade é essa, né? Eu faço, você que lute. Infelizmente. É complexo, né, doutora? É muito complexo. E o interessante é que a Cláudia, no último podcast que eu acompanhei, ela trouxe uma questão assim, em relação ao devedor, né? O condômino devedor, se podia ou não penhorar o bem de família. E aí ela conseguiu, né, tirar essa máxima, esse mito de que bem de família pode ser penhorado. Porque se não foi colocado na matrícula do imóvel, ele pode ser penhorado. Sim. E aí, o que que acontece? Ela tinha conhecimento, né? Ela conhecia da norma, da regra, da lei, é porque ela era especialista. Agora, você pega pessoas, advogados que não são especialistas, que não sabem a condição de fazer uma re-ratificação, dá problema. Você está entendendo? Porque às vezes você vai mudar uma norma que pelo menos estava funcionando, entre aspas, vem com uma outra que viola questões muito mais graves e que vai trazer um transtorno maior para o condomínio, principalmente financeiro, porque entrar com uma ação de condomínios é muito caro. Fato. Não é barato, entendeu? Principalmente se essas normas que estão sendo incorporadas agora trazem violações de direitos, né? Sim. Então, o que acontece? Então, você tem que ter um especialista na área condominial e uma pessoa que entenda de leis. É muito, pessoal, tem colega que vira para mim e fala assim, "Não, quando pega uma convenção me dá uma tristeza, me dá até medo. 600 unidades, 100 páginas. Outro dia me mandaram 600 unidades, mais de 100 páginas. Como é que faz? A pessoa não lê, Não não lê. presta atenção. Não é. Se eu vou ler aquilo, o condômino não vai ler, né? E o próprio advogado também tem preguiça de ler, entre aspas, né? Porque é muita coisa. E a gente, quando você vê, você bate o olho e fala assim, ó, essa convenção aqui tem isso, aquilo. Então, a re-ratificação, ela é necessária, principalmente agora que nós estamos tendo famílias atípicas, famílias multiespécie, entendeu? Você criar regras, principalmente voltado, você, Soraya, que é da área, da questão da conciliação, da mediação, né? Colocar cláusulas, né, de autocomposição, para que aqueles conflitos envolvendo esse tipo de família seja resolvido dentro da esfera do condomínio e não fora. Isso aí agrega valor para a convenção e te faz uma convenção ser diferente e o seu condomínio seja diferente. Porque daqui para frente os conflitos irão aumentar. E eu falo que para o administrador, a convenção é a melhor amiga dele. É verdade. Porque ela gera aquilo que a gente traz dentro dos princípios da administração, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É que os administradores, eles não conseguem. Porque a convenção, ela traz tudo. Se você virar e falar assim, não, mas tudo seu em cima da convenção? Sim. Ela vai gerar menos conflito. Porque eu falo assim, é muito mais fácil, falar assim, ó, quando o menino é pequeno, você vira para o menino e fala assim, ó, você não pode fazer isso. Aí o menino pergunta, por que não pode? Não é assim? É. Por que não pode?
Aí você vem e fala assim, ó, não pode, porque está aqui no artigo 8º, que está dizendo isso, isso e isso. Se eu fizer isso, eu estarei violando. Se eu aceitar, eu vou responder. Então, é melhor, olha, você cumprir o que está sendo disposto e você, quando eu errar ou quando eu falhar, você me cobre também, porque está aqui dentro da convenção. E qual é o trabalho que eu tenho depois que eu faço a re-ratificação? Eu falo com o pessoal que é para a gente fazer, por exemplo, o regimento interno ilustrado. Então, aqueles pontos de conflitos... Então, o cachorrinho faz xixi lá no hall da entrada do prédio. Então, às vezes tem pessoas, prestadores de serviço, que vão levar o cachorrinho para passear e ele deixa o cachorrinho fazer o cocô e o xixi. Mas aí você vira e fala para o prestador de serviço, fala assim, ó, não pode. A pessoa não consegue entender. Mas se você põe um desenhozinho colocando assim, o cocô do cachorro falando proibido, ele vai conseguir entender. Então, o regimento interno, você faz a re-ratificação. Se ele não tem regimento interno, você tenta fazê-lo da mesma forma, re-ratificar, trazendo principalmente as atas das assembleias, que é uma coisa que a maioria não faz, não traz. Copia e colou da internet, não traz as normas que foram discutidas, que foram votadas e que têm validade, principalmente no caso de uma ação judicial, porque o juiz vai verificar ata de assembleia, Sim. convenção e a eleição do síndico, né? Então, você fazendo isso e trazendo para a comunidade a forma de apresentar essa norma de uma forma mais lúdica, vai agregar valor. Por isso que a re-ratificação, ela se faz necessária, principalmente quando o condomínio tem muito tempo de existência, está antigo, né? E aí as normas foram se perdendo, as leis foram se perdendo e as pessoas não vão cumprindo aquilo que é o objetivo, que é viver em harmonia e respeitando o direito e o espaço do outro. Quer ver só uma pergunta? Que nem fala. Convenção tá lá, tá usando tudo mais, mas tá antiga, tá atrapalhada, tem muita coisa que já se modernizou, não consta lá. Alguns meios que se podem ajudar, tipo a aplicação de uma multa, trazer para uma mediação, meio que colocando como obrigação. Sim. Ah, a pessoa não vai querer. Muda a penalidade. Se vem para a mediação, só pelo fato de comparecer, se torna notificação. Sim. Porque que é conciliação. Deixou de vir, é aplicada a multa. A pergunta sugestão gostaria de estar recebendo. O ideal seria formar uma comissão de moradores e qual o tempo que se leva até concluir, tipo, cláusula por cláusula, aceitando para depois se apresentar numa assembleia. Quanto tempo você acha que leva um procedimento desse? A questão é o seguinte, depende da disponibilidade dos condôminos, depende do interesse do síndico, né, que nós temos que ter o síndico à frente dessa proposta. Então, por exemplo, nós estamos fazendo dessa que eu estou falando que o condomínio tinha 20 anos, que não tinha um síndico geral, né, para representá-los, já tem 2 meses que nós estamos mexendo com ele, de 3 vezes por semana, de 1 às 2 horas por dia, e é muito interessante, que é o seguinte, a gente está discutindo, por exemplo, do síndico, eles querem, por exemplo, que o síndico apresente 3 orçamentos, que a gente sabe que pode ser 3 orçamentos, 5 ou 10, depende, né? Depende da situação. Porque o pessoal pensa assim, eu vou pegar o mais barato. Que não é Não é o ideal. Não é regra, mas não quer dizer que seja o melhor. O melhor. Exato. Né? Aí eles estavam lá discutindo e tal. Aí nesse espaço que eles estavam discutindo se exigir que o síndico apresentasse 3 orçamentos, aí veio o outro com outra ideia. E o cachorro que fez xixi, não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco eles mudam e falam assim, porque tem um vivente. Aí eu descobri um negócio que eu não sabia, que não se chama mais morador de rua, chama vivente urbano. Vivente urbano. Tô descobrindo agora, também não sabia. Vou até anotar. Sobrevivente, né? Sobrevivente urbano, meu Deus. Aí a pessoa falou assim, porque ele fica lá na porta fazendo. Aí eles vão mudando e tudo. Aí, foco aí, então. Foco, aí vai saindo foco. De 1 hora vira 2, 3. E aí teve noites que foram quase 4 horas discutindo. Então vai depender
da concentração dos moradores. Porque o que eu falo? Assim, mas é um momento muito rico, porque às vezes eles trazem coisas que aconteceram há muitos anos atrás, ou que foi recente, e que isso agora não tem relevância, mas daqui para frente pode virar uma regra, uma norma, você está entendendo? Então, neste condomínio não existe coleta seletiva. Mas eles querem fazer a coleta seletiva. Não tem espaço. Eles querem fazer. Tem uma área comum, por exemplo, a vaga de garagem, que eles colocaram uns banquinhos para os idosos tomar sol. Aí eu virei e falei assim, infelizmente, seguro, isso, aquilo, vocês vão perder o prêmio. Porque se acontecer qualquer problema no espaço de estacionamento, vocês perdem o prêmio. Então, porque lá não pode pôr mesa, não pode ter cadeira, lá é só para veículos. Então, eles vão mudando. Então, vai depender, respondendo a você, do envolvimento, entendeu? Agora, se o advogado apresenta não uma norma engessada, mas pelo menos para direcionar, facilita, entendeu? Facilita e muito, encurta. Mas é um processo longo, não é um processo curto. Por quê? Nós sabemos a regra, o condômino tem direito à voz. Então, ele vai ter que se manifestar, ele vai ter que falar. Então, no primeiro momento, vai se discutindo o que é colocado na minuta que é entregue para eles, aí tira, não tira. Aí, nessa convenção, eu achei interessante que a advogada que eu estava acompanhando, ela colocou vênia dentro da... vênia no texto de um dispositivo. Aí a condômino falou assim, mas esse nome aí, eu nem sei o que é isso, vênia. O que é essa moradora? É nova? Tem que estar na realidade. Aí a pessoa vai, traz um juridiquês complicado que ao invés de facilitar a norma, piora a norma. Quando o lúdico vai para o jurídico. Isso. Você está entendendo? Então, assim, vai depender, Robson. Porque o seguinte, a advogada, ela tem que ter essa conduta. Gente, isso aqui está ultrapassando, senão nós vamos perder isso, perder aquilo. Você está entendendo? Então, ela tem que focar. Direcionar. Né? E outra coisa, se basear nas atas das assembleias. Ela não pode ficar de fora. E se ela não faz isso, e se ela fica só em cima do copiar e colar, infelizmente ela está criando uma norma, uma reratificação errônea. Frankenstein de convenção, né, doutora? Sim. E essas atas, elas independem de estar registradas? Sim. Pode registrar ou não. Para a gente ter a oposição a terceiros, é necessário, sim, que ela seja registrada. Entendeu? Quanto mais é um seguro jurídico para o condomínio. Mas se ela não tiver, ela tem validade dentro do condomínio, né? Entre os condôminos. Sim. Então, não vai mudar nesse quesito. Mas aí nós temos dentro do condomínio, nós temos funcionários, prestadores de serviço, nós temos outras pessoas que elas não convivem dentro daquela regra. Ou seja, né, tem norma. outras implicações, né? Sim. Fazer a coisa de forma legal é muito melhor, Sempre. Doutora já colocou, eu sei que você está querendo faca Tramontina, eu já sei. Não é a Tramontina, não. Quero fazer um gancho aqui. Então faz, depois eu pergunto. Uma coisa que ela falou agora. O pessoal está querendo botar cadeirinha e tudo mais pro pessoal da terceira idade mais legal, tomar sol, só que o espaço não é adequado. Uma coisa é a gente, advogado, falar, pessoal, isso aqui não é legal, aqui tá falando de estacionamento, não tá. Não seria legal também, que nem já tivemos aqui na mesa, tanto engenheiros, como especialistas de análise, inclusive de seguros, tá acompanhando essa reratificação da convenção? Sim. Ou seja, não é um trabalho que eles falaram de 1-2 meses. Se bobear, passa até de 1 ano. Sim. Que vai ser totalmente detalhado, quase que um código civil para o condomínio ali. Certíssimo, excelente colocação. É por aí mesmo. Porque, por exemplo, este condomínio não tem AVCB. Você então tá não entendendo? tem seguro. Paga-se o seguro. Você tá entendendo? Ô, gente, mas a maioria, sim, eu advogo tanto em Minas quanto em São Paulo. Em Minas, lá em BH, muitos dos condôminos não tem AVCB. Você está entendendo? Então, assim, depende da região também, da obrigatoriedade. Aqui em São Paulo é mais rigoroso, é mais rígido. Tanto é que você vê que no carro do carro elétrico, o corpo de bombeiros já está interferindo, você está entendendo? E há capitais, há localidades que não existe essa gerência.
né? Então, assim, deixa solto. Então, os condomínios, muitos pagam. Nós tivemos até uma discussão isso lá em Mogi das Cruzes, na OAB, que os condomínios pagam o seguro, porque é obrigatório, está lá disposto no Código Civil, e tudo bonitinho, lindo e maravilhoso. E na maioria das convenções também traz. Porém, não tem AVCB. Então, adianta você pagar a AVCB? Adianta pagar a cota do seguro e não ter AVCB? Em caso de sinistro, não tem cobertura. Não vai ter cobertura. E a seguradora, ela sabe disso. Ela não exige na hora que você assina lá a Só porta. que ela fica quietinha, né? Porque para ela é vantagem. Responsabilidade do síndico, né? Sim. E ele mal assessorado ou sem assessoria nenhuma. Ou então com o jurídico da administradora. Existem administradoras que têm, sim, o seu departamento jurídico muito bem constituído, bem feito, tudo, que agrega, sim, para a administração. Mas a maioria, né, por preguiça, né, por dissídia do síndico, ele prefere consultar e também por questões de gastos, né, ter um advogado. E a maioria dos condôminos, às vezes, alguns perguntam, para que gastar dinheiro com advogado, né? Porque advogado, nós não temos ação na justiça. É que o condômino, ele ainda não entendeu que a assessoria jurídica não é um gasto, é um investimento. Isso. Se você é bem assessorado, você evita milhares de problemas dentro do condomínio, que pode ser resolvido numa mediação, numa conversa, num acordo. preventivo. É o preventivo. Preventivo. Mas no Brasil, qual que é a regra? Deixa o acontecer, negócio bagunçar, depois a gente procura advogado. Mas também acho que um pouco a falta de conhecimento de que o jurídico da administradora pode atender a demanda Da administradora administradora. e não do condomínio. Sim. Então, não é para o condomínio, né? Sim. Mas eu vou voltar à minha perguntinha. Que a gente gosta de conciliação. Então é. Mas tá em casa, né? Segura aí. Peraí, homem. Doutora, dá para colocar na convenção um artigo para falar que as demandas devem, primeiramente, passar por uma tentativa de conciliação, Sim. com uma carta convite, não aplicando multa diretamente sem negar, mas uma possibilidade de sanar uma situação de demanda dentro do condomínio? Olha, eu faço parte do grupo da comissão, né, do direito condominial aqui da OAB São Paulo, e a gente tem uma coordenadoria de mediação. Então, a nossa proposta é criar cláusulas compromissórias dentro da convenção para ajudar a favorecer isso. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, eu falo das crianças atípicas, das famílias atípicas, por exemplo, a criança que... e eu vou trazer isso porque no domingo a gente teve um recital de bateria que meu filho estava tocando e tinha muitos autistas. E teve autista que ficava pulando, correndo para lá, correndo para cá e tal. Aí eu pensei assim, você imagina dentro de um condomínio, como é que essa família faz para reter essa criança que ela vai, pula, aí o morador de baixo reclama, aí o outro reclama, e aí começa aquele conflito dentro do condomínio. Então, não é muito melhor o condômino tentar resolver, sim, entre si, tentar compreender, que eu trago a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, entendeu? Porque para a família não é fácil. Quando a gente leva uma criança para um restaurante, esse menino pula, brinca, ri, faz tudo, você fica morrendo de vergonha, fala assim, para, e às vezes você não consegue controlar. Agora você imagina uma criança que tem um transtorno, e você não faz isso. E dentro de casa, que ele está lá na sua liberdade. Então, eu penso, e a gente tem discutido lá na nossa comissão, na nossa coordenadoria, que é necessário, sim, colocar nas convenções, principalmente nesse momento que está sendo permitido fazer essas re-ratificação, advindo da questão do novo Código Civil, é de colocar, sim, uma cláusula compromissória, voltada para a autocomposição. E, quiçá, para as administradoras e incorporadoras, colocar a cláusula de arbitragem. Perfeito. Entendeu? Dá para se colocar isso. A incorporadora, ela não tem ainda esse feeling em relação a essa percepção ainda. Você está entendendo? Para ela, é agregante. Sem é agregador. Porque, por exemplo, eu vou comprar uma unidade e eu vou lá e olho lá no Reclame Aqui. Construtora tal, incorporadora tal.
Ah, não, essa aqui não presta, tá lá no Reclame Aqui. Agora, se você... tem tantos processos na justiça. Agora, mas se você faz uma cláusula de arbitragem, coloca no seu contrato, aquilo passa, não né? vai para a esfera Não vai. judicial. Ali não Resolve mais antes. rápido, Resolve né? antes. Eu até escrevi um artigo sobre isso, porque é bem mais rápido, mais célere, né? E a Assertiva. sentença arbitral, ela também tem executividade. Então, se precisar, é possível depois você executar na justiça. Sim. É prático. É prático. E para as famílias, você imagina, eu moro com a Soraya no mesmo, brigo com ela, ou meu filho brigou, meu filho perturbou, ela entra na justiça contra mim. Eu vou cruzar com ela dentro do elevador, eu vou cruzar, conversar com ela, ou o jeito que eu cumprimentar, ou se eu não cumprimentar, aquilo já eleva Já o cria um conflito. desconforto. Vai ao espiral, né? Então é muito pior. E o tempo, né, doutora? Que se você entra diretamente no judiciário, você vai ficar lá o quê? 1 ano, 1 ano e meio, 2, sim. sempre a perder de vista, para discutir um E detalhe. engolindo, né? E engolindo. Vendo, olhando. Porque demora até você ter uma criando, solução né? da coisa. Agora, na É. arbitragem, você, dependendo da situação, em 6 meses você já tem uma solução do caso. Sim. Sim. Então, é muito mais prático e mais célere. E no caso de famílias envolvendo conflitos comportamentais, eu acredito muito na autocomposição, tanto da mediação quanto a conciliação. Mas lembrando bem, não pode ser o síndico. Porque se for o síndico, Não dá certo. Não vai dar certo. infelizmente, vai fugir lá do limpo. Aí vira campo de guerra. né? Porque aí já Exatamente. eles levam pro lado pessoal. Pessoal. É difícil, né? Se deslocar. É. Mas é sempre Meninas. bom. Nesse tipo de situação, é sempre bom. Calma. A gente hoje tá mandando Não, calma, hein? Fica com a Tramontina ali, A não, olha lá. raciocínio. Já me cortou 3 vezes. Ainda foi a tua cabeça. Não, os contra-regra aqui Já é, vai, já é vai. complicado. Já a gente vai, já sabe, vai. tá na empolgação. A gente quer mais, a gente quer Eles mais. ficam ali, Eles né? ficam cortando nós. Não, pode ficar. Eu falo demais, gente. A questão E eu de ser esqueci o que eu ia professora. falar, né? Porque interrompido. A Volta, Laine, sendo a Laine. Não lembro, gente. Agora Agora. pronto. Agora já era. Aí vai ficar fora da foto, tem que colocar. Ué. Pior que eu não lembro. Você não lembra, não voltou? É de autocomposição. Era, você falou um pouquinho dos Dos prazos, prazos. dos 6 meses. É, da questão da Que mais? cláusula, dentro da convenção, Ter conciliação. da conciliação. A hora que a gente vai falando o coro, ela vai. ela Não lembra. tem problema. Não se preocupa não, doutora, Fica ela manda no pra zap. Tá ótimo. Aproveitando o gancho aqui que deu essa brincadeirinha, Isabel, um prazer estar te recebendo Oh, aqui. eu que agradeço. E todo mundo aqui sai com um mimo na mão. Não vai ser diferente. Ai, meu Deus do céu, que lindo! Precisa abrir. Ai, claro que eu vou abrir. Nós gostamos de Ai, ver eu a reação adoro. nos rostinhos das pessoas. Nossa, que linda! Ah, que Olha bacana que isso. você gostou. Amei, gente. Olha que lindo, lindo, lindo. O jurídico disse que pode, agora eu tô. Agora eu estou podendo. Quando a doutora for para as assembleias, leve com você. Nossa, isso é nem Que medo. chega. Leva Chega não. lá, Aí depois, o jurídico disse que pode. Tá aqui na minha caneca. Eu sou a representante. Que bom, doutora. Maridão, pra tomar IPA é show. Olha lá. Viu? Essa é de Ah, é IPA? Ai, Oh, gente, olha aí pra você ver. A pessoa quer me dizer. Eu achei que era só um café, um leite, uma água. Você vê, a pessoa quer agregar. Aqui sai com valor. Mais ainda. Não, linda, gente. Ó, eu que sinto honrada de estar aqui com vocês nesse momento bom. maravilhoso. Entendeu? Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se não tiver também, a gente fala. E muito obrigada, viu? Vocês nós são que agradecemos. fantásticos. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada por essa oportunidade. Joia. Nós que Doutora Lai, agradecemos. lembrou? não. Quer falar os palavrinhas finais? Tira foto. Sim, né? Por gentileza. Já que você fez eu esquecer do comentário tão Quer põe a importante. culpa, né? Tem que pôr a culpa em alguém, então. Lógico. Olha, gente. Pessoal, né? Primeiramente quero agradecer a doutora Isabel Cortez, né? Corrigindo porque eu tinha errado o nome dela. Eu sendo eu. E você viu como é importante a questão da reratificação da convenção? Quantos itens você tem que se preocupar? Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus colegas. Tenho certeza que isso vai agregar muito na vida aí dos síndicos, do condomínio. E para você também, que sabe que o teu condomínio está com uma situação que precisa ser resolvida e pode ser resolvida dessa forma, né? Com a boa assessoria jurídica.
Fica a dica. Perfeito. Certo. Doutora Soraya. É isso aí, foi uma aula, né, gente? E são informações que estão espalhadas pelas atas do condomínio ao longo dos tempos. E você está pensando em comprar uma unidade, vai lá olhar sua convenção, tem muita coisa ali que você pode ficar sem saber. Então procure acompanhar não só nossos programas, que a gente traz aqui um cunho educativo, um cunho social, um papel realmente de desempenhar para, como a doutora mesma disse, melhor viver em harmonia no condomínio. Obrigada. Doutora Isabel, palavrinha final para nós. Olha, primeiramente, agradecer a todos pela oportunidade, pela acolhida, principalmente a doutora Cláudia, que está ali nos bastidores. Quietinha. A Soraya, lindo, maravilhoso. Ó, eu encontrei com esses dois no Conase, fiquei encantada, apaixonada com os dois. Foi recíproco, doutora. sabe? Eles ficaram também, viu? Foi recíproco, foi. Oi, gente, eu fiquei muito feliz. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, porque somos nós juntando os nossos, cada um com conhecimento, de pouquinho em pouquinho, para a gente fomentar esse direito condominial, fazer uma história diferente, né? Fazer um movimento muito bom. Vocês tiveram aqui a doutora Andréa, que eu sou apaixonada também, mentora, pessoa que sempre está agregando para a gente mais conhecimento. Então, assim, vocês continuem com esse trabalho, porque nós precisamos disso. Tá? É com esse trabalho que a gente consegue ter uma qualidade melhor no nosso jurídico dentro de condominial. Parabéns a vocês, parabéns a Cláudia, parabéns, doutora Elisa, ao Robson e a todo mundo aqui. Muito obrigada, parabéns pelo programa. Valeu. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de você que nos acompanhou até agora. Querendo conhecer mais da gente, na descrição aqui tem todos os nossos canais, seja landing page, LinkedIn, TikTok, os canais de áudio, tá aí para vocês escolher. Não esquece de se inscrever, por gentileza, e já dá um joinha para nós, que ajuda no engajamento. Faz essa que a gente agradece, principalmente o careca aqui, tá? Eu acho legal. E para não perder o hábito, agora eu convido a mesa para falar todos juntos, porque aqui o jurídico diz que pode!